Minhas caras amigas, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a Direção Concursos e eu sou o professor Alexandre Salim. Ali no Instagram, @prof.alexandre_salim, me siga lá, veja as minhas dicas, veja os meus vídeos sobre direito penal, o processo penal e a legislação penal especial. Nós teremos hoje uma aula muito importante, muito especial, porque este tema certamente estará na sua prova. Ponha na tela para mim. Nós veremos os crimes contra a administração pública e eu quero começar te lembrando que quando se fala em crimes contra a administração pública, nós temos que pensar em um dos títulos da parte especial do Código Penal. Portanto, vamos iniciar lembrando da sistematização desta matéria dentro do Código. O nosso Código Penal é dividido em duas grandes partes. Temos uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, ela vai desde o artigo 1º até o artigo 120. A parte geral é toda de 84. Se você observar, redação dada pela Lei 7.209 de 84. A parte geral é de 84. É claro que com vários recortes atuais. Nós temos ali dispositivos, por exemplo, o inciso 2º do artigo 92 do Código Penal, que é de 2018. Mas na essência ela é de 84. A parte especial é de 40, também com vários recortes atuais. Nós temos crimes sexuais, por exemplo, de setembro e de dezembro de 2018. A parte especial traz os crimes em espécie, então do artigo 121 até o último dos crimes do Código Penal. O que se estuda na parte geral? Na geral, nós estudamos aspectos e institutos gerais que depois serão aplicados aos crimes em espécie. Então, lá na parte geral, nós estudamos os princípios penais fundamentais. Por exemplo, o princípio da insignificância, que é uma causa de exclusão da tipicidade material. Repito, princípio da insignificância exclui tipicidade material. Estudamos também na parte geral a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Quais são as teorias, por exemplo, que justificam o tempo e o lugar e o tempo do crime no Brasil? Lembra do meu macete? Luta. L-U-T-A. Luta. L-U, lugar, ubiquidade. O artigo 6º do Código Penal diz que para o lugar do crime nós adotamos uma teoria da ubiquidade. T-A, tempo, atividade. Para o tempo do crime, adotamos uma teoria da atividade, luta. É dentro da parte geral que nós estudamos a teoria do crime. É dentro da parte geral que nós estudamos o conceito tripartido ou tripartite de crime. O crime como fato típico, ilicitude e culpabilidade. Aliás, quais são os elementos que hoje estruturam a culpabilidade no direito penal brasileiro? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta adversa. A imputabilidade é excluída pelo quê? Quais são as causas de exclusão da imputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, menores de 18 anos, embriaguez acidental completa. O que exclui a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição, excusável ou inevitável, artigo 21 do Código Penal. O que exclui a exigibilidade de conduta adversa? Coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal, artigo 22 do Código Penal. É dentro da parte geral que nós estudamos também concurso de pessoas, a teoria da pena, aplicação da pena, concurso de crimes, extinção da punibilidade, prescrição, tudo isto dentro de uma parte geral. Na parte especial, nós estudamos os crimes em espécie. E a parte especial está dividida em títulos e capítulos. O título é o gênero, os capítulos são as espécies. Então, por exemplo,
No primeiro título, nós temos crimes contra a pessoa. Dentro do título 1, crimes contra a pessoa, há vários capítulos. Crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação, a rixa, crimes contra a honra, crimes contra a liberdade e outros. Vários capítulos que são espécies do gênero, do título, crimes contra a pessoa. E assim é também, ponha na tela, com a administração pública. Porque a administração pública é um título. É o título 11, é o último dos títulos da parte especial. Crimes contra a administração pública. E você tem que entender como esta matéria ela vem sistematizada dentro do nosso Código Penal. Nós temos aqui, então, a sistematização da matéria. Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Crimes praticados por particular contra a administração em geral. Crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Crimes contra a administração da justiça. Crimes contra as finanças públicas. Todos estes itens são espécies, capítulos do gênero, do título, crimes contra a administração pública. Então, este aqui é o título dos crimes contra a administração pública. É o título 11, o 11º da parte especial. Dentro do título, nós temos capítulos. O primeiro capítulo, põe na tela, traz crimes funcionais. Crimes praticados por funcionário público. São crimes funcionais, praticados por funcionário público. Por exemplo, é dentro do primeiro capítulo que nós estudamos o peculato, a concussão, a corrupção passiva, o excesso de exação. São todos crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público. Depois, no segundo capítulo, vem para a tela comigo, nós temos os crimes praticados por particular, contra a administração em geral. É no segundo capítulo que nós estudamos a resistência, a desobediência, o desacato, a corrupção ativa, o descaminho, o contrabando, dentre tantos outros. Ponha na tela, são crimes praticados por particular, contra a administração em geral. Nós temos depois um capítulo 2A, que traz os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, e temos um terceiro capítulo, que na verdade é o quarto, porque nós temos o 2A, crimes contra a administração da justiça, que é onde estão, por exemplo, a denunciação caluniosa, o falso testemunho, o crime de fraude dentro do processo, fraude processual, o crime de favorecimento pessoal, favorecimento real, coação no curso do processo. Põe na tela, todos crimes contra a administração da justiça. E nós temos ainda os crimes contra as finanças públicas. São todos eles capítulos, portanto, espécies do título, do gênero, crimes contra a administração pública. Muito bem. E o nosso trabalho, então, a partir de agora, é verificar os principais capítulos e, dentro deles, os principais crimes contra a administração pública. Só que eu começo te mostrando, olha aqui, eu começo te mostrando a questão da insignificância. Antes de nós observarmos propriamente o teor da súmula 599, vamos compreender um pouquinho o princípio da insignificância? Vem aqui comigo. O princípio da insignificância, olhem só. Princípio da insignificância. Eu quero que você lembre que ele é uma causa de exclusão da tipicidade material.
uma causa de exclusão da tipicidade material, lembrando que a tipicidade penal ela pode ser formal ou material. Então olhem na tela. O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material e eu estou te trazendo aqui que a tipicidade penal pode ser formal ou material. Em que contexto nós estudamos a tipicidade? Bom, nós temos que lembrar da nossa aula sobre teoria do crime. O que é crime mesmo? Um fato típico, ilícito e culpável. Não é o conceito majoritário? Vem aqui comigo para a tela. Conforme o conceito majoritário, o crime é formado por fato típico, por ilicitude e por culpabilidade. Culpabilidade. Por sua vez, o fato típico nos crimes materiais, você já sabe disso, é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Olha ela aqui. Olhem em que contexto nós estudamos a tipicidade. E a tipicidade, por sua vez, ela pode ser formal e material. Assim, você tem um mapa mental. E, pessoal, os mapas mentais nos ajudam a memorizar a matéria. Eu acabei de montar contigo um mapa mental a respeito da teoria do crime. O crime, põe na tela para mim, formado por fato típico, ilicitude e culpabilidade. O fato típico, por sua vez, estruturado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Muito bem. A tipicidade pode ser formal ou material. O que é isso, tipicidade formal? E o que é isso, tipicidade material? Pessoal, a tipicidade formal é um puro e simples juízo de adequação. Adequação. A gente fala tecnicamente aqui em direito penal em subsunção típica. É aquela relação, eu falo muito isso para os meus alunos, é aquela relação chave-fechadura. A chave só abre a fechadura se esta relação, esta adequação for perfeita. Só se ela, a chave, se amoldar perfeitamente à fechadura. Pois pense que a chave é o fato do mundo real. A chave é o comportamento que foi praticado lá fora, na vida como ela é. A fechadura é o que está abstratamente previsto em lei como crime ou contravenção. O fato se amolda à lei? A chave abre a fechadura? Se a resposta for sim, põe na tela. Nós temos tipicidade formal. Somente a formal. Formal é um puro e simples juízo de adequação. Pela tipicidade formal, você verifica se o fato formalmente se encaixa na lei, como crime ou contravenção. Por exemplo, o rapaz entrou no supermercado, pegou um bombom da prateleira, um sonho de valsa, escondeu e saiu sem pagar. Ele pega o chocolate, esconde e sai sem pagar. Ele praticou um fato típico? Depende. Porque o fato típico, põe na tela, ele é muito mais amplo do que a própria tipicidade. Sim, ele praticou uma conduta, houve o resultado, há relação de causalidade entre conduta e resultado e a tipicidade formal, não há dúvida. Porque o fato praticado por este rapaz formalmente se adequa, formalmente se amolda ao que está em lei como crime. Artigo 155 do Código Penal. É crime subtrair para si ou para outra em coisa alheia-móvel. Maravilha. Eu sei que tem tipicidade formal.
um puro e simples juízo de adequação. Agora, existe também tipicidade material? Tipicidade material, minhas amigas e meus amigos, está relacionada ao desvalor da conduta e do resultado. Isto é tipicidade material, desvalor da conduta e do resultado. Ou seja, além de o fato estar previsto em lei como crime, tipicidade formal, eu tenho que ver pela tipicidade material se aquele comportamento ofendeu o bem jurídico tutelado, de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal. Então a pergunta é, houve, com aquele meu exemplo, o rapaz entrou no supermercado, pegou o chocolate, escondeu e saiu sem pagar. Houve uma ofensa grave ao bem tutelado, que é o patrimônio do supermercado, tão grave que justifica a intervenção do direito penal, que é a última ratio? Se justifica o direito penal? Se nós, coloque na tela, dissermos que sim, se justifica a incidência do direito penal, é porque existe tipicidade material. Agora, se nós entendermos que não se justifica a intervenção, a interferência do direito penal, é porque não há tipicidade material. A tipicidade material só existe quando o bem tutelado ele foi ofendido de forma grave, tão grave que justifique a intervenção do direito penal. Pode ser que se entenda, no caso concreto, que a subtração de um bombom sonho de valsa desta grande e poderosa pessoa jurídica que é o supermercado X ou Y, não ofendeu de forma grave o patrimônio do supermercado. Imagine, um bombom de R$2 diante desse poder que é o supermercado X. Não ofende de forma grave o patrimônio, tão grave a justificar a intervenção do direito penal. Se isto acontecer, coloque na tela. Nós teremos a incidência do princípio da insignificância, excluindo o quê? Excluindo a tipicidade material. Olha lá. Princípio da insignificância. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Princípio da insignificância. Então veja, o princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Nós não vamos excluir tipicidade formal. O fato continua formalmente típico. O que se exclui é a tipicidade material. É este caráter de ofensa efetiva ao bem tutelado. Agora, para que o princípio da insignificância ele incida, são necessários alguns requisitos. É necessária a famosa Mari. Lembra da Mari? Olha só que macete que eu vou te trazer aqui. Vem comigo. É necessária a Mari. Como assim, professor Mari? Bom, olha só. A mínima ofensividade da conduta do agente. A ausência de periculosidade social da ação. O reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Às vezes ali no ausência, às vezes aparece nenhuma. Só que aí atrapalha o nosso Mari, né? Nenhuma. Periculosidade social da ação. Então veja, estes são os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ para o reconhecimento do princípio da insignificância. A mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência ou nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todos esses requisitos, os requisitos Mari, eles têm natureza, eu vou colocar aqui, objetiva. Requisitos objetivos. Condições objetivas para o reconhecimento do princípio da insignificância. E todos eles, minhas amigas e meus amigos, são unânimes. A mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, todos eles são unânimes. São requisitos de ordem objetiva. O que não é unânime, mas prevalece, é um requisito subjetivo. O réu não pode ser reincidente. Ele não pode ser portador de maus antecedentes. Ele não pode ser um criminoso habitual. Ele não pode fazer desses pequenos crimes um meio de vida. Só que não há unanimidade a respeito do requisito subjetivo, só dos objetivos. Ponha na tela. Todos, de forma unânime, entendem necessários estes requisitos objetivos. Agora, prevalece que, além deles, também é necessário um requisito subjetivo, que tem a ver com o mérito daquele réu. Ele não pode ser reincidente, portador de maus antecedentes, ele não pode ser um criminoso habitual. Tá? Muito bem, você já sabe então qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância, é uma causa de exclusão da tipicidade material. Você já sabe quais são os requisitos objetivos, o Mari, do princípio da insignificância e também qual é o subjetivo. Conforme prevalece o réu não pode ser reincidente. E você tem que saber que a insignificância não incide em alguns crimes. Por exemplo, crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa não aceitam o princípio da insignificância. Por exemplo, interessa para a tua prova, o crime contra a fé pública. Por exemplo, a moeda falsa. A moeda falsa é um crime contra a fé pública. Está no artigo 289 do Código Penal. Não cabe insignificância na moeda falsa. Por quê? Porque na moeda falsa, o que se tutela preponderantemente não é o patrimônio, é a fé pública, é a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro. É isso que se protege de forma preponderante ali na moeda falsa. Não cabe insignificância. Não cabe insignificância no âmbito da Maria da Penha. Súmula 589, 589 STJ. Não cabe no âmbito da Maria da Penha. E você tem que saber também, vem comigo para a tela, que conforme a súmula 599 do STJ, não cabe aqui nos crimes contra a administração pública. Súmula 599 STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. É inaplicável. Agora, muita atenção, por quê? Porque esta súmula 599, ela na verdade, ela diz respeito, ela está relacionada aos crimes funcionais. Funcionais são aqueles crimes praticados por funcionário público, como por exemplo, nós já veremos o peculato. O peculato é um crime funcional, porque é praticado por funcionário público. E por qual razão não cabe insignificância?
Por qual razão não cabe insignificância? Olha lá, súmula 599. Não cabe. Porque no peculato, por exemplo, no peculato, não se tutela somente o patrimônio público, mas também a moralidade administrativa. Não se tutela somente o patrimônio público, mas também a moral administrativa. E ela é insuscetível de valoração. Moral se tem ou não se tem, não tem como medir moral administrativa. Esta razão, ponha na tela, fez com que o STJ, súmula 599, editasse esta súmula. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Só que aí nós temos que voltar à nossa sistemática anterior, porque eu te mostrei que há outros crimes também contra a administração pública. Por exemplo, estes que são praticados por particular contra a administração em geral. Um exemplo de crime praticado por particular contra a administração em geral é, exemplo, o descaminho. Portanto, o descaminho não deixa de ser um crime contra a administração pública. Ele só é praticado por particular contra a administração. Mas é um crime contra a administração também. Por que eu estou trazendo o descaminho? Porque quando nós estudamos o princípio da insignificância, nós temos que lembrar que o descaminho aceita o princípio da insignificância. O descaminho, que é sonegação, descaminho que está no artigo 334 do Código Penal, ele aceita o princípio da insignificância, desde que o valor sonegado não passe de R$20.000. O descaminho aceita o princípio da insignificância desde que o valor sonegado não ultrapasse R$20.000. E o descaminho é um crime contra a administração pública. Ele só é praticado por particular contra a administração. E muita atenção para a pegadinha, porque a gente tem mania de vincular descaminho ao contrabando. Cuidado, são dois crimes diferentes. Descaminho, que é sonegação fiscal, está no 334. Agora, contrabando, que é importar ou exportar mercadoria proibida, está no 334A. Está em outro dispositivo. E o contrabando não aceita insignificância. Não cabe insignificância no contrabando. Põe na tela, mas cabe no descaminho, desde que o valor sonegado não passe de R$20.000. Não cabe insignificância no contrabando, mas cabe no descaminho, desde que o valor sonegado não passe de R$20.000. Então, muito cuidado quando você está interpretando esta súmula. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Depende. Existe pelo menos um crime praticado por particular contra a administração pública, que é o descaminho, que aceita o princípio. Então, muito cuidado. E mais, a decisão do STJ posterior à edição da súmula, esta súmula é do fim do ano de 2017, eu tenho decisão lá de meados de 2018. O caso é interessante, é um senhor de 83 anos que está dirigindo seu carrinho e passa por cima de um cone da polícia rodoviária. A avaliação do cone, R$20. O cone foi avaliado em R$20, mas o colega promotor de justiça, põe na tela, denunciou o senhor. Por quê? Porque a súmula diz que o princípio é inaplicável. Então o colega denunciou aquele senhor. Já que não cabe insignificância, diz a súmula. Mas o que fez o STJ? Diante do caso concreto, réu com 83 anos, crime de dano contra a administração pública insignificante, afinal de contas o cone foi avaliado em R$20, menos de 3
50% do valor do salário mínimo do tempo do crime. Nesse caso concreto, o STJ aplicou o princípio e mitigou a súmula. Põe na tela então. Esta súmula, claro que você tem que cuidar, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Sim, você tem que cuidar. Só que lembre que existem decisões que, diante do caso concreto, acabam relativizando a súmula. Tá? Muito cuidado com isto. Chegamos ao fim do primeiro bloco, continuamos no próximo.